Fala traders, aqui quem vos fala é Trader Del e neste vídeo aqui vamos dar introdução ao primeiro vídeo de como investir ou negociar ações americanas por corretora de Forex. Primeiro eu vou explicar o conceito básico do que é uma ação de uma empresa que você pode estar negociando para ganhar no curto prazo ou para se tornar teoricamente sócio da empresa. Primeiro vamos explicar o que seria uma ação e o que significa esse gráfico, essas barrinhas, né? Para quem muita gente já conhece, mas algumas pessoas não entendem muito essa leitura. Ela pode ser como barras, tem vários tipos de gráficos. Eu não vou entrar nessa questão aqui sobre os tipos de gráfico, mas poderia ser simplesmente linhas que mostram aonde o preço daquela ação está atualmente. Ó, tá vendo que agora a gente tem a linha preta aqui, ó, parando exatamente aqui. Né? Deixa eu até tirar esses indicadores, que vai ser de um próximo vídeo aí que a gente vamos estar fazendo. Então você vê que o preço está parado exatamente aqui, ó, nos 24,60. Então vamos entender primeiramente o que significa esses 24,60 e o que significa essa variação que eu coloquei em linhas aqui a princípio para ficar mais fácil o entendimento aí para quem for novo no canal. Para quem já conhece e quiser apoiar o nosso trabalho para a gente levar mais conhecimento às pessoas que ainda não têm. Então, dando continuidade, vocês veem que tem uma variação. Ó. Em algum momento o preço chegou aqui, ó, próximo dos 34,55 mais ou menos. Então, esse lado aqui é a régua do valor da empresa. Pô, Del, mas a Xiaomi, aqui nós estamos no gráfico da Xiaomi, que é uma empresa que fabrica vários acessórios, mas mais conhecida aqui no Brasil por celulares, né? Xiaomi, uma empresa listada na Bolsa de Hong Kong, onde as negociações dela abrem às 10 horas e 30 minutos da noite, 22h30, né? Onde você pode estar comprando aí ou vendendo as ações, a gente vai chegar nessa questão. Então, eu tô aqui olhando as ações da Xiaomi. Vi alguma notícia, eu conheço a empresa, acredito que a empresa pode ganhar uma boa fatia no mercado de celulares e outros equipamentos, né? Ela trabalha com televisores e com uma série de produtos também, já hoje em dia. E eu queria ou lucrar no curto prazo, a gente vai falar de curto, médio e longo prazo, ou me tornar sócio da empresa teoricamente, ou comprar essa empresa por um longo prazo para ganhar junto com a empresa. Então agora vamos falar da parte gráfica aqui primeiro e da parte de valor da empresa. Então vamos primeiro partir do primeiro princípio. Aqui, ó, do lado direito é a barra de preço, ou seja, quanto está valendo a empresa. Né? Muitos de vocês vão perguntar, pô, Del, mas então a Xiaomi só vale 24 dólares e 60, né? Aqui está em dólares, a gente estamos numa corretora internacional, só assim a gente consegue negociar essas empresas aqui. Então, teoricamente, o valor da empresa é 24 dólares e 60, a gente vai chegar nessa explicação. E na barra aqui embaixo é o tempo. Então, o gráfico funciona como? Em relação ao tempo, né? Então aqui está a data de hoje, eu consigo saber quanto que estava o preço da ação a uma data passada. Então você está vendo que aqui, ó, nessa data de hoje o preço está 24,60. Se eu puxar uma linha aqui nesse fundo aqui, ó, o preço estava mais baixo. Estava 21, por exemplo. Então estava 21 aqui. Então você vê que dessa data, 4 de março, né, de 2021. Então aqui está a data, ó, 4 de março de 2021 até essa data aqui, ó, o preço teve uma variação positiva, né? Se valorizou, caiu um pouco, se valorizou, caiu um pouco, se valorizou, caiu um pouco e agora está estacionado aqui. Vou até marcar uma linha para vocês verem aqui, ó. Vamos lá, até ficou melhor, ó. Tá, dá até o horário. Então, 9/3/2021, essa ação aqui, ó, consigo fazer marcações. Tem vídeo aí ensinando a mexer nessa plataforma do gráfico. Então, se eu marcar uma linha exatamente aqui do tempo e do preço, ó, ele me deu. Nessa data aqui, ó, o preço atingiu 21 dólares e 73 centavos. E na data de hoje, que é 11/5/2021, a gente vai marcar mais uma linha aqui. Por isso que vocês veem marcações nos gráficos para as pessoas poderem identificar como que o papel está reagindo. Então, do dia 9/3/2021 ao dia 11/5/2021, né? A gente tem aí praticamente 2 meses, né? Do mês 3 ao mês 5. Essa empresa teve uma variação que chegou aqui próximo da casa dos 26. Vou até marcar a máxima aqui. O pico máximo que ela chegou entre essa data aqui que eu coloquei aqui, beleza? 2 meses. Então, quero analisar a empresa, o que aconteceu na empresa nos últimos 2 meses. Eu tenho como aqui com o gráfico. Então, para isso que também serve o gráfico. Eu consigo ver se a empresa está crescendo ou se ela está caindo. Se pessoas estão acreditando na empresa, então estão comprando ações dessa empresa. Essa empresa está tendo lucro também. Isso influencia no crescimento da empresa. Não só porque pessoas estão comprando as ações, mas porque a empresa está tendo lucro, está ganhando espaço no mercado e etc. A gente vai aumentar em algumas questões de avaliação de empresa. Então eu vi que a empresa no dia 9/3/2021, ela estava custando 21 dólares e 73 a ação.
Mais um pouquinho à frente, a empresa chegou a custar 27 dólares e 30. E no dia atual hoje, está custando 24 dólares e 62. Então eu vejo que ela passou por um período que ela subiu e ela praticamente está no meio. Entre 2 meses ela teve um pico mínimo, um pico máximo e está no meio. Se eu pegar essa variação aqui, ó, 21,73 até 24,62, vamos pegar a calculadora para ver quanto que dá essa diferença aqui, que vai ser importante no futuro aqui. Então vamos pegar lá os 24,62 menos 21,73 é igual 2 dólares e 89. Então vamos marcar aqui esses 2 dólares e 89 que vocês vão entender o que ele significa. Então vamos marcar aqui 2 dólares e 89. Então, há 2 meses atrás, a empresa estava 2 dólares e 89 mais barata do que está hoje. Ou seja, houve um crescimento dentro desses 2 meses, né? Agora eu vou fazer uma conta aqui para vocês entenderem. Se alguém estivesse fazendo uma operação de curto prazo, médio prazo, vamos colocar, médio prazo, né? Ou seja, ela viu que a empresa ficou um pouco barata, as ações, ela falou, pô, é um bom momento para me comprar essa empresa, eu acredito nela, ela tá com um preço mais em conta do que já teve, eu acredito que ela vai se recuperar devido à crise e tudo que aconteceu, eu acredito que ela caiu o valor dela aí nos últimos meses por conta de tudo que aconteceu aí, né, com a pausa de vendas de celulares e outros equipamentos que ela trabalha também. Eu acredito que agora pode ser um momento de retomada, eu vou começar a comprar ações dessa empresa. Vamos ver o cara que comprou essa empresa há 2 meses atrás. E daqui a pouco eu vou dar uma explanada por cima sobre os riscos. A gente vai continuar fazendo vídeos. Coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui, eu vou detalhar em outros vídeos. Então aqui eu vou tentar dar uma passada geral em como funciona o preço da ação, como funciona um pouco do gráfico e como funcionam os riscos. Qual o risco de perder dinheiro? A primeira preocupação que vocês têm que ter não é o quanto dinheiro pode ganhar, e sim o quanto eu estou arriscando perder. A gente tem que pensar primeiro em proteger o que a gente tem antes de querer alavancar o dinheiro. E para poder proteger o dinheiro que você tem que entender como funciona e não sair comprando porque alguém diz que está ganhando dinheiro com aquilo ou não. Então vamos agora continuar aqui o nosso raciocínio. Digamos que alguém comprou aqui, ó, as ações da Xiaomi. Então ele quis se tornar sócio aqui da empresa ou comprar ela para ganhar um dinheiro no curto prazo. Falando, pô, eu acredito que nos próximos 2 meses dá uma recuperada aí dessa queda aí. Depois a gente vai falar de estratégias. Por enquanto eu só vou falar aqui de valores e riscos, né? Então o cara comprou 10 ações aqui. Quando ele compra 10 ações, ele comprou cada ação por R$21,73. Então a gente vai fazer 21,73 vezes 10. Então ele teve que colocar 217 dólares e 30 centavos para comprar essas 10 ações. Então vamos marcar aqui 10 ações. Vou colocar aqui vezes os 21 dólares e 73. E vou colocar aqui igual, né? Opa, vou colocar aqui igual quanto que deu esse valor. Deixa eu ver rapidinho aqui. 217,30 centavos. Então deu 217 dólares, 20 centavos. Não se assustem com esse valor aqui. A gente vai falar de valores baixos para vocês estarem começando. Eu estou explicando só aqui a grosso modo como seria uma operação com um risco extremamente baixo. Então, o cara comprou 10 ações a 217 dólares. Vamos supor que ele vendeu hoje essas ações. Então, ele comprou esse valor e agora ele vai vender essas ações a 24,62, depois de 2 meses aqui, né? Então, vamos colocar aqui, fazer a conta de novo. 10 ações ele está vendendo, vezes 24,62. É igual 246,20. Então ele vendeu as ações aqui agora. Deixa eu até copiar desse aqui que vai ficar mais fácil pra gente. Só vou mudar os valores agora. Né? Então agora ele vendeu essas ações aqui a 24,62 e deu um valor total de 246,20 centavos. 246,20 centavos. Então, vamos ver quanto que ele ganhou de lucro em cima dessas ações, né? É só fazer um menos o outro, né? Então, esse aqui, menos 217,20. Opa,
Não escreveu tudo aqui. 217,20 é igual. Ele ganhou 29 dólares de lucro. Tranquilo? Então vamos colocar aqui os 29 dólares de lucro. Escrevi na linha errada. 29 dólares de lucro. Para muita gente, isso aqui vai parecer um valor pequeno. Pô, Del, então qual que foi o investimento dessa pessoa aqui? Ó? O investimento dessa pessoa, só para a gente entender um pouquinho aqui de rentabilidade, né? Para vocês entenderem o caminho onde eu quero chegar. É um caminho que vai um pouco contrário do que é vendido na internet, mas vocês vão entender porque eu foco mais no risco do que necessariamente no ganho. Eu prefiro ganhar R$1.000 com baixo risco do que ganhar 10 mil com alto risco, porque a hora que perde, você acaba perdendo tudo. Então o ideal é você ter constância de ganhos mesmo que seja pouco, porque daí só vai precisar você empregar mais capital naquilo do que você ter alta rentabilidade, porém o risco alto. Então eu prego muito isso, principalmente para quem está começando. Se você já tem um conhecimento, você vai aumentando o risco, eu vou explicar no decorrer dessa série, né? Entendendo ações aí internacionais. Então o cidadão aqui, ele colocou há 2 meses atrás, ele investiu 217 dólares e 20 centavos. Beleza? Pode pensar como reais mesmo, mas é porque aqui tá em dólar, eu não vou ficar convertendo aqui não, mas vai dar R$1.000 e poucos aqui, a faixa disso, beleza? Né? Se a gente converter aqui, vai dar 1.400 mais ou menos reais, né? E os 29 dólares aqui vai dar 100 e pouco. Então vamos lá, a pessoa colocou aqui, empregou aqui, ó, 217 dólares. E após 2 meses, ela vendeu essas ações. Nem vendeu no melhor preço, você está vendo? Ó? Ela poderia ter vendido até mais caro aqui. Ela acabou acreditando que ia subir mais e caiu um pouquinho. Ela falou, vou realizar aqui e esperar uma nova oportunidade. O preço não deu continuidade na subida aqui. Depois a gente fala sobre análise de gráfico, mas a pessoa resolveu sair no lucro antes que volte para o 0 a 0 dela aqui. Então, ela colocou 217 dólares e 20 centavos e ganhou 29 dólares. Então, se vocês pegar aqui em porcentagem, ó, 217 dólares, né? Se vocês pegar aqui, ó, 10% desse valor, daria 21 dólares e 70. Só para a gente colocar em porcentagem. 21 dólares e 70 daria 10% desse valor. Então, você vê que essa pessoa aqui, ela ganhou mais do que 10%. Um pouquinho mais do que 10%. Em 2 meses. Então, se você fizer a conta aí, dividir por 1 mês, então equivaleria como se ela tivesse rentabilizado o capital dela 5% ao mês. Tranquilo? Sendo que ela teve até chance de sair com mais do que isso, né? Porque ela saiu na metade aqui, ó. Se ela tivesse saído nesse pico aqui, ó, ela teria rentabilizado 20%, né? Ela saiu na metade do lucro. E aí ela teria feito 10% ao mês. Isso com uma única empresa aqui, com um único investimento que durou 2 meses. Mas vamos trabalhar em cima dos 5%. Como que funciona a lógica? A pessoa, ela vai colocar um dinheiro baixo, pode ser até menos do que isso. Eu vou explicar para vocês, dá para vocês comprarem uma ação. Qual que é o objetivo inicial da pessoa que está começando aqui? Não é ganhar dinheiro. É entender como funciona e começar a rentabilizar, acertar os investimentos, aceitar o momento bom de cada empresa e entender um pouco da leitura do gráfico, que ele vai mostrando isso. Vocês vê que o gráfico, quando ele está caindo, ó, ele faz um pico lá embaixo, um pico mais alto, o básico do gráfico, né? Quando ele perde o pico mais baixo, a gente entende que o mercado pode estar começando uma queda e a gente pode ir atrás de notícias, alguma coisa se a gente quiser, mas só pelo gráfico ele já vai mostrando, ó. De novo ele repete o movimento e ele perde aquele pico lá embaixo e continua fazendo esse movimento. Enquanto ele não parar de fazer esse movimento, o mercado diz que está caindo. Você vê que ele faz um fundo aqui, ó, ele sobe, mas agora ele não perde aqui, igual fez nas outras vezes. Ou seja, que pode estar mostrando que o preço quer começar uma alta. Então aqui pode ser um ponto de compra. De repente, a gente vai estar falando sobre isso. Então agora, qual que é o pensamento aqui? Pô, Del, ganhei 10% em 2 meses. Pô, bacana. O valor financeiro é pouco, mas porque você empregou pouco dinheiro. Então se a pessoa tivesse colocado um exemplo aqui, ó, 217 mil, né? Ao invés de ter colocado 217 dólares, tivesse colocado 217 mil dólares. Estou dando um exemplo aqui bem gritante, beleza? Ou se fosse reais, por exemplo, se fosse 217 mil reais, ela teria ganhado 29 mil reais em 2 meses, né?
Você tem casa aí que custa 217 mil reais alugada, que te rende aí R$ 1.000 por mês. Né? Se você comprar uma casa com 217 mil reais, ela vai te render ali no máximo R$ 1.000 por mês do aluguel. Ou seja, em 2 meses você teria ganhado R$ 2.000 de aluguel. Se você tivesse comprado 217 mil reais de ações, você teria ganhado 29 mil reais em 2 meses. Então você está vendo a diferença? Né? Então muita gente gostaria de ter, por exemplo, do exemplo da casa de aluguel, que é algo bem tradicional no Brasil. Muita gente que gostaria de ter uma casa de aluguel para ganhar R$ 1.000 por mês. Ela acha isso normal. Pô, se eu tivesse dinheiro para comprar casas de aluguéis, né? Uma casa aí, tô colocando uma casa que custasse 217 mil reais. Se você tivesse uma casa de 217 mil reais e alugada por R$ 1.000, você teria uma renda de R$ 1.000. Muita gente tem esse investimento. E muitos brasileiros gostariam de ter esses R$ 1.000 por mês. Com investimento de 217 mil reais. Ou seja, todo mês ela iria ganhar R$ 1.000. Fora que esses R$ 1.000 não ia ser limpo, né? Você ia pagar manutenção da casa quando trocasse de inquilino, ia ter alguns problemas com inquilinos de vez em quando, dependendo de como for aí o seu inquilino. Então não ia ser os R$ 1.000 mais fáceis do mundo. Mesmo assim, muitos brasileiros têm esse sonho de ter imóveis aí alugados, né? Então vocês viram que com 217 mil reais você conseguiria no máximo aí no mercado tradicional aí de, por exemplo, de aluguel, você que faria R$ 1.000 aí em média com um imóvel de 217 mil reais. Se você tivesse comprado essa ação aqui com esses 217 mil reais, você teria ganhado 29 mil reais. 217, 10% vai dar 21 mil, né? Como aqui deu 29, então deu 29 mil reais em 2 meses. E onde é que eu quero chegar com esse valor aqui? O investimento aqui nas ações, ele foi mais arriscado do que a casa de aluguel. Por quê? Porque a casa de aluguel ela é sua. A casa tá lá. Se ela ficar 2, 3 meses sem alugar, você não vai ganhar os R$ 1.000 de lucro. Correto? Você vai ter até um pouco de prejuízo. É que as pessoas não colocam isso. Você vai ter que manter a casa e tudo mais, né? Para ela não depreciar, para você poder ou vender ela ou você alugar ela de novo. Então você vai ter custo. Ela mesmo parada, ela vai te gerar custos, né? Mas você não tem o risco de perder o imóvel, né? E já no caso da ação, você tem o risco de desvalorização. Então os seus 217 mil reais aqui, ele poderia perder valor, né? A casa também poderia perder valor também, né? Dependendo da região e como for, mas é uma coisa bem mais segura. Então aqui você está arriscando mais do que comprar uma casa de aluguel, mas o prêmio é maior. Você vê que na casa de aluguel você no máximo vai ganhar R$ 1.000 por mês. Aqui no exemplo que eu dei de 2 meses, você ganhou 10% sobre o capital, né? Então o que deu aqui na nossa conta aqui 29 mil reais. Então você vê que o risco, o retorno vale o risco. Mas você, um detalhe que muitas pessoas têm medo é, mas eu não tenho coragem de pôr os 217 mil ou os 217 dólares. Vamos colocar os 217 dólares e 20 centavos. Porque eu não quero perder. Ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder. Apesar que até na casa de aluguel você vai ter um prejuízo ali, porque se a casa entrar um inquilino, depreciar, você vai ter problemas, de repente o inquilino não quer sair, né? Você vai ter que fazer manutenção na casa, pagar imposto. Então a mesma casa parada ela ainda está te gerando prejuízo. Então de alguma forma você vai ter algum prejuízo. Esses seus 17 mil reais da casa lá, ele vai te dar um prejuízo, né? Entendeu? Então aqui em ações você tem como colocar um limitador de prejuízo. Del, como seria isso? Vou dar um exemplo que você comprou aqui, ó, ações da Xiaomi, aqui a dos 21,73 investiu 217 dólares. Porém, você quer colocar um limite, você não quer colocar todo o capital em risco. Então o que você poderia ter feito? Você poderia ter colocado um limitador de prejuízo. Ou seja, se a empresa caísse um determinado valor, você realizaria o prejuízo. Então vamos supor que você investiu 217 dólares, comprou 10 ações. Acabou de apertar o botão e comprou as 10 ações. Só que você é o seguinte, você quer limitar esse prejuízo. Você não quer deixar o negócio cair para ficar muito negativo aqui, ó, do seu capital. Você não quer ver o seu capital depreciar muito. Você acredita que a empresa pode valorizar, mas se ela começar a cair, teoricamente você entende que errou essa sua previsão, então você não quer continuar aumentando o seu prejuízo. Então você pode limitar esse prejuízo para, por exemplo, se a empresa cair aqui, ó, até o meu capital ficar com 200, eu quero realizar o prejuízo de 17 dólares.
Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Então, se a empresa caísse aqui, quando o prejuízo chegasse a 17 dólares, você venderia suas ações mais em conta, realizaria um prejuízo de 17 dólares, continuaria ainda com 200 dólares para realizar outras oportunidades. Porém, se desse certo, você ia ganhar 29. Então, teoricamente, você está arriscando aqui um prejuízo de 17 dólares para tentar um lucro de 29. Né? Geralmente a gente faz um risco de 2 para 1. O que seria 2 para 1, Del? Você arrisca 1, né? Por exemplo, você arrisca 17 do seu capital para tentar buscar o dobro. Porque daí a matemática te ajuda no final das contas. Vamos dar um exemplo que você erre uma previsão dessa. Então você fez uma previsão dessa e errou. Perdeu 17. Aí vamos supor que na próxima previsão aqui que você faz de alguma empresa, você acerte. Então se você toda vez que perde metade, perde 1, que é o famoso 1 para 2. O que é 1 para 2? Quando você perde metade do que quando você ganha. Então você determinou que se o preço caísse para os 17, você sairia com prejuízo de 17. Se o preço chegasse ao dobro de 17, você sairia com lucro. Né? Que até chegou no dobro aqui, ó, nesse caso. Então, quando você ganhar, você ia ganhar o dobro de 17. Então, ó, você fez uma operação assertiva, errada, quer dizer, você errou uma operação e acertou a segunda, a previsão em outra empresa, por exemplo. E você saiu com um saldo positivo no final de 17 ainda. Vocês veem que você errou uma e acertou uma previsão e ainda saiu positivo? Por quê? Porque você usou uma estratégia matemática, onde quando você perde metade do que quando você ganha. Então, se você erra uma e acerta uma, você empata na sua taxa de acerto, você ainda sai positivo. Porque quando você ganhou aqui, você ganhou o dobro de 17, que vai dar 34 no caso, né? Se eu não me... 34. Então, aqui o lucro era 34 e o prejuízo 17. Você errou uma, perdeu 17. Acertou a próxima, ganhou 34. 17 menos 34, você saiu positivo 17 ainda. Então, o seu capital, que era 217, após essas duas operações, vai somar mais 17. Então, você agora foi para 234. Mesmo errando uma e acertando uma. A gente vai falar mais sobre essas estratégias matemáticas. Então, muita gente tem medo de investir em ações porque pensa, pô, mas eu vou comprar aqui, se cair meu dinheiro vai começar a ficar negativo. Você tem como limitar essa perda. Aqui nessa plataforma da corretora que a gente está utilizando, tem link aqui na descrição se você quiser usar. Tem conta demonstrativa, inclusive você pode treinar com dinheiro fictício para você ver como funciona antes. O gráfico vai estar igualzinho o gráfico de quem está comprando ou vendendo. Então, esse gráfico aqui, ó, mesmo se for na conta demonstrativa ou na conta real, ele vai ser igual a de um cara que está investindo 1 milhão. Então, você vai estar na mesma realidade do cara de 1 milhão, mas por isso você vai poder começar a treinar com uma conta demonstrativa. Ou seja, você vai ver um dinheiro fictício subindo, positivo ou negativo, que seria o espelho da realidade, para você sentir como seria. Então você poderia fazer um investimento de 217 dólares agora e ver quanto você ganharia e quanto você perderia se você colocar o stop de prejuízo. Então você poderia viver a experiência sem pôr seu dinheiro real. Né? Você pode começar com menos dinheiro. Eu dei um exemplo de 217, mas você poderia comprar uma ação só de 21,73 e você poderia colocar um stop de $1, $2, que daria mais ou menos ali $1 daria 5 e pouco, né? Então daria quase 11 reais mais ou menos com o dólar hoje, né? Então você estaria comprando uma ação só dessa empresa, arriscando $1. Então você gastou aqui, ó, nesse seu investimento, $21,73. Então vamos supor que você colocou um risco de $1,17. Então você colocou um stop, que a gente chama de stop loss. Você colocou stop de prejuízo de 1,17. Então se der errado, você investiu 21,73, você sairia com 20 para fazer outras negociações. Mas se desse certo, você ganharia o dobro. Né? Então você coloca um risco de 1,17 com um lucro de 3,40.
Então, se batesse no 3,40, você teria ganhado 3,40. Se batesse aqui no stop, você perderia 1,17, ficaria com 20. Se acertasse, você ia para 234, 23 dólares e 40 centavos no caso, né? Então você vê que dá pra fazer com uma ação, dá pra fazer com menos de uma ação. Vou estar falando com menos de uma ação. Você pode comprar 1/10 de uma ação. Então você vai pegar aqui, ó, essa ação que custa 24, você vai dividir por 10, vai dar 2,40. Você pode comprar só 2,40 dessa empresa aqui, ó. Né? Então você poderia fazer até uma operação que a gente chama de operação mais estruturada, que é o seguinte: eu compro aqui 1/10 de uma ação, então eu boto aqui 2 dólares e pouco. Se cair eu boto mais 2 dólares e pouco. Se cair eu boto mais 2 dólares e pouco. E aí eu consigo pegar a retomada dessa empresa, porque muitas vezes a gente não acerta o momento exato de subir, ó, tá vendo? Alguém comprou aqui, ó, caiu um pouco, ó. A pessoa comprou mais e aí subiu. Aí ela comprou mais um pouco aqui, caiu um pouco, ela comprou mais um pouco, comprou mais um pouco, comprou mais um pouco, comprou mais um pouco. Tranquilo? Até que chegou um momento que ela fez um fundo, a pessoa comprou mais um pouco. A empresa até subiu um pouco, ela colocou o stop de todas as compras dela aqui embaixo desse fundo e aqui liquidou todas as operações. Então o que ela comprou aqui, realizou o lucro aqui. Beleza? A gente vai estar falando desse tipo de estratégia. Porém, o risco primário dela foi só esse primeiro, ó. Ela comprou aqui, pôs um stop aqui, por exemplo, de prejuízo. Se viesse aqui, estopava essa única operação dela. Conforme foi dando certo, ela vai colocando mais dinheiro, mas já o risco estava reduzido ou dá para chegar até perto de zero o risco. Conforme você acertou a primeira compra, eu vou mostrar estratégias que dá para você colocar o risco no zero absoluto. Você vai comprar mais ações da empresa e se o preço vier a conta, você vai perder nada mais daí para frente. Beleza? Eu vou estar mostrando como vocês vão estar fazendo essas estratégias baseadas em matemática, onde você só corre o risco de perder dinheiro na primeira compra. Nas demais compras, você já não tem risco de prejuízo mais. Então você vai ter um risco baixo, porque a primeira compra sua vai ser com capital menor. Conforme você for dando certo, você vai aumentando a posição na empresa. Agora, para finalizar o vídeo aqui, eu falei que esse vídeo não ia ser uma explicação de detalhe por detalhe. Então vai sair vídeo de cada detalhe, de cada estratégia, de cada análise. E eu também vou postando no meu canal análise de empresas para vocês estarem tendo uma ideia de como vocês vão começar os seus investimentos. Lembrando que essa corretora, o depósito mínimo para você iniciar é 10 dólares, 5 dólares, desculpe. Mas você pode começar na conta demonstrativa para treinar, é gratuito, tem um link na descrição, vocês vão se cadastrar, mandar comprovante de residência, um documento, vai abrir a conta, vocês vão baixar a plataforma MetaTrader 5, tem vídeo aqui no meu canal ensinando como você vai mexer com essa plataforma, que é a plataforma onde você vai estar com os gráficos aqui. Você tem um botão aqui de buy, que significa compra, e um botão de sell, que significa venda. Eu vou estar fazendo vídeos comprando ações para vocês verem. Então, se você apertar no buy, você vai estar comprando a ação acreditando que ela vai subir. Se você apertar o sell, você vai vender a sua posição que você está comprado. Eu vou trabalhar sempre na premissa de comprar a ação. Dá para você acreditar na queda da empresa e ganhar dinheiro vendido, mas a gente não vai falar por enquanto disso agora. A gente vai falar só de investir na empresa pensando no crescimento. Você pode fazer operações de 2 meses, um mês. Você vê que em menos de um mês ela já subiu aqui, ó, bastante, né? Saiu de 21 aqui para 26 mais ou menos aqui, né? 2 dólares por ação aqui, em questão aqui até de 15 dias. Então você pode estar fazendo operações que durem 15 dias, né? Igual eu falei para vocês, de repente vocês colocam um risco aqui, ó, de 1 e um alvo de 3, por exemplo. E às vezes em 10 dias já bate aquele alvo, você arriscou 1 e ganhou 3. Então você arriscou 10 dólares, ganhou 30. Você arriscou 100 dólares, ganhou 300. Beleza? Então eu trabalho sempre com esse fator matemático para ir a favor no longo prazo, né? Que é igual eu falei para vocês, se vocês tiverem uma taxa de acerto de 50%, então você não precisa ser um especialista e acertar tudo, não. Se você acertar 50% das suas operações ou dos seus investimentos, você ainda sai no positivo, porque quando você ganha o dobro do que quando você perde. Então, se a pessoa acertou no longo de um mês 10 operações e errou 10, ela ainda sai positiva, tendo uma taxa de acerto de 50%. Agora, então, vamos explicar esse valor aqui da empresa. Pô, a Xiaomi custa quanto, Del? Ela só custa isso? Eu vou estar passando em outros vídeos como você vai chegar no valor que custa a empresa. No caso, a gente está falando de Xiaomi, mas tem Facebook, tem Apple, né? Esse 24,62 significa uma fração da empresa total. Então, vamos lá. Vamos pôr que a Xiaomi custasse um valor hipotético aqui, beleza, pessoal? 1 bilhão de dólares.
Então vamos supor que o preço de mercado da Xiaomi é $1 bilhão. Se fosse vender agora a empresa, se alguém fosse querer comprar a empresa, teria que pagar $1 bilhão. Só que a Xiaomi, ela quer expandir seus negócios, só que ela não quer colocar o próprio capital nisso. Ela aceita sócios, né? É uma coisa que pro brasileiro é algo complicado, porque o brasileiro tem muito aquele negócio de ser o dono da coisa, né? E países mais desenvolvidos, eles estão mais preocupados em rentabilidade, mesmo que eles tenham que abrir mão de uma fatia do seu negócio, mas se for para o negócio crescer, eles aceitam. Já o brasileiro tem aquele pensamento de ser dono sozinho e tudo mais, né? Então é um fator também que por isso que o Brasil acaba ficando um pouco para trás, né? Então você vê muita empresa multinacional que tem vários sócios, ou seus sócios, inclusive, dando ações aí ou passando ações no mercado financeiro. Então vamos supor que a empresa vale $1 bilhão. Porém, ela quer fazer um investimento, expandir no mundo, e ela vai lá na bolsa de valores e bota uma parte dessa empresa, né, 50% de ações da empresa, ou 20% das ações, né, para ser comprado por pessoas normais, eu, você. Então ela vai colocar 20% da empresa lá, ou seja, ela vai abrir mão de 20% do poder da empresa. Então o dono da empresa ou os donos da empresa vão ter 80% sobre a empresa e os acionistas vão ter 20%. E aí esse dinheiro eles vão usar para aumentar a empresa, né? Porque eles vão vender essa parte acionária aqui, esses 20%. Então a empresa vale $1 bilhão, esses 20% equivale a 20 milhões. Só que aí eles vão pegar e vão fazer o seguinte, eles vão pegar $1 bilhão da empresa, dando um exemplo bem chulo aqui para vocês, beleza, pessoal? Vão dividir esse $1 bilhão aqui em vários pedacinhos, que vai dar os 24, por exemplo, aqui. Então vai dividir vários pedacinhos, milhões de pedaços mesmo, pessoal. Milhões de pedacinhos de 24 e 62, por exemplo. Vários pedacinhos, beleza? E vão botar na bolsa de valores. Então vai estar lá na bolsa de valores para você comprar um pedacinho de 24 e 62. Só que esse um pedacinho, ele é um pedacinho de $1 bilhão. Então, ou seja, para esse seu pedacinho de 24 e 62 sumir, virar zero, $1 bilhão tem que virar zero, ou seja, a empresa falir. Isso é interessante. Então o seu pedacinho de 24, ele tá dentro do $1 bilhão que vale a empresa. Então pro seu pedacinho virar zero, ou seja, você comprou aqui para virar zero, teoricamente a empresa está falindo. Tranquilo? Então você tem a empresa trabalhando a seu favor. Quando você compra um pedacinho, os donos da empresa, eles querem que a empresa valorize mais. Ou seja, o seu pedacinho vai valorizar mais, porque eles querem fazer isso. Né? Eles estão trabalhando para o crescimento da empresa. Então você faz parte disso. Né? E aí você pode comprar um pedacinho. Ó, eles colocaram vários pedacinhos à venda lá. Você pode comprar 1, 2, 3, 10, 100 mil pedacinhos, 10 mil pedacinhos dessa empresa. Beleza? E quanto mais pedacinhos dessa empresa você tiver, mais lucro você vai ter no crescimento da empresa. Né? Porque você vai ganhar um valor sobre cada pedacinho. Então, se você comprou um pedacinho aqui ó, e a empresa valorizou $1, você ganhou $1. Se você comprou 10 pedacinhos aqui e ela valorizou $1, você ganhou $10. Se você comprou 1000 pedacinhos aqui dessa empresa e ela valorizou $1, você ganhou $1000. Você comprou 1000 pedacinhos, ela valorizou só $1. $1 não é nada. Você vê que em 2 meses ela valorizou aqui, ó, 21 para 27, ela valorizou $6 em 2 meses. Então quem tivesse comprado 1000 pedacinhos aqui da empresa, cada pedacinho valorizou $6, deve ter ganhado $6.000 de valorização se ela vendesse aqui. Beleza? Então imagina quem comprou aqui, ó, a $18 e chegou até aqui, né? A praticamente 35 aqui. Então ela ganhou mais ou menos $10, $12 por pedacinho. Então 1000 teria virado 10 mil. Beleza? Então basicamente é isso. Ah, Del, mas e o risco? Então, é igual eu falei pra vocês. A pessoa que comprou aqui, ó, talvez ela arriscou. Ela comprou 1000 pedacinhos daqui. Talvez ela arriscou um valor, que seria um pedacinho desse tamanho. E se ela errasse, ela perderia esse pedacinho. Como ela acertou, ela ganhou esse pedação. Então aqui a pessoa usou um risco-ganho interessante. Se deu errado, ela perdeu pouco. Se deu certo, ela ganhou muito. Que é o que eu trabalho bastante. O risco-retorno, né? Eu só posso entrar em algo que o que eu vou ganhar vale a pena pelo risco que eu tô correndo. Então você não deve entrar em algo que o risco
seja igual ao retorno, porque senão a matemática não vai funcionar. Lembra que eu falei pra vocês? Se vocês acertarem 50%, vocês ainda ganham dinheiro. Por quê? Porque imagina se a pessoa tentou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ela tentou comprar aqui, ó, e pôs o risco dela aqui. E o retorno dela aqui, ó. Então ela tá arriscando ganhar tudo isso pra perder isso. Aí deu errado, caiu, ó. Aí o preço veio caindo, fez mais um fundo aqui, ela comprou aqui, né? E colocou o risco dela aqui embaixo. O preço caiu, ela perdeu de novo. Então tá vendo que ela perdeu um pedacinho aqui, perdeu mais um aqui. Aí aqui ela tentou de novo. Aí aqui ela acertou. Tá vendo que esse lucro aqui, ó, esse tamanho de lucro aqui, ó, cobriu esses dois prejuízos anteriores e ainda deu um mega lucro. Então ela errou 2 vezes seguidas o momento que a empresa ia se recuperar. E quando ela acertou, então ela teve um acerto nessa ocasião e 2 erros. E ela ainda ganhou muito dinheiro. Porque quando ela errou pouco. Então, de repente, no meio dessa crise aqui, você pode tentar estar identificando um momento em que tudo isso vai passar, até acompanhando notícias e tentar fazer esse acerto aqui. Que você pode ter 1, 2 erros. Ou você pode trabalhar como investidor mesmo. Eu vou falar como. Tipo, você não vai mensurar um erro aqui. Você vai aumentar um pouco esse risco aqui, ó, porque você quer um movimento de mais longo prazo. Mas a gente vai estar falando disso num próximo momento, que é se tornar investidor de maior prazo. Você não vai fazer essa operação de 1 mês, ou de 10 dias, ou de 1 dia. Você procura fazer um investimento de 6 meses, por exemplo. A gente vai estar falando disso. Onde, se o preço cair, você vai acabar comprando mais. E aí a gente vai entrar num outro estratégia matemática que eu vou estar falando nos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então, se você quiser acompanhar tudo isso aí, tem o link na descrição do vídeo da corretora que eu estou utilizando. O depósito mínimo é $5. Tenho vários ativos para vocês estarem negociando. Você pode investir em ouro ou fazer operações de day trade, como o pessoal fala, né? Meu canal fala muito de day trade. São operações que começam e terminam no mesmo dia, né? Até em ações dá para fazer isso. Mas você pode também investir até por um prazo maior, igual que foi aqui 2 meses, né? Essa primeira alta aqui foi mais ou menos uns 10 dias. Então tem como você medir isso aqui. Você vai marcando linhas aqui, vai vendo, tá vendo? Então você consegue até identificar um certo ciclo, né, de altas e baixas. Aqui a gente vai estar falando sobre esses tipos de análise. Então eu queria agradecer aí vocês, se você puder compartilhar, se inscrever no canal para me perceber que vocês querem acompanhar mais esse conteúdo de ações internacionais. A gente vai estar falando também de participações de lucro, que eu não falei. Além de você estar ganhando na valorização da empresa, tem empresas que pagam participação de lucro. Porque você está comprado na empresa, você é sócio. A empresa ainda divide os lucros dela com vocês. Ela marca uma data para pagar essa participação de lucro. Então, se você tem 10 pedacinhos, você vai ganhar 10 pedacinhos da participação de lucro. Então, a empresa teve um lucro, ela divide o lucro com os acionistas. Você é um acionista, está comprado. Então, você vai ganhar uma participação de lucro fora a valorização. Então, o cara que comprou aqui e saiu aqui, ele pode ainda ter ganhado uma participação de lucro fora a valorização da empresa. Então, por isso que muita gente investe no longo prazo. Por quê? Porque, além de ganhar valorização, ele quer ganhar aquela participação de lucro, que muitas vezes pode se tornar uma renda mensal. Eu vou estar explicando como vocês vão construir essa renda mensal. Vocês vão estar comprado em ações e todo mês vocês vão estar recebendo de alguma das empresas que vocês estão sócios participações de lucro. Então tem pessoas que ganham uns 10 mil reais por mês só de participação de lucro, fora a valorização da empresa. Tem pessoas que nem ligam muito para a valorização da empresa, né? Vou estar explicando sobre isso. Se você comprou uma empresa aqui, ó, por 21, você não colocou aquele stop de prejuízo. Você não colocou nada. Ah, Del, e se desvalorizar? Eu vou dar um exemplo. Vocês têm os 217 mil reais. Você comprou aqui. Qual que é a chance de você perder esses 217 mil reais? Nesse exemplo que eu estou dando. Depois eu vou falar de alavancagem. Aqui você está comprando a ação completa. Dá para você comprar meia ação, mas eu vou explicar depois que aí aumenta o risco, mas se você tiver experiência, dá para você ganhar dinheiro mais rápido, conhecendo os riscos e sempre colocando o stop de prejuízo, né? Que aí você sabe o quanto vai perder. Você não é pego de surpresa. Então, digamos que alguém comprou os 217 mil aqui. E digamos que essa empresa pague uma participação de lucro, né? Vamos colocar aqui que essa empresa paga uma participação de lucro. Geralmente as empresas pagam a cada 4 meses, né? A cada 3 meses elas pagam. Então tem empresas que pagam 4 vezes ao ano. Tem algumas empresas que pagam todo mês, mas a gente vai estar falando dessas empresas, de todas essas empresas, beleza? Então vamos supor que essa empresa pague participação de lucro. Você colocou 217 mil reais, não colocou aquele stop de prejuízo, ou seja, você só vai perder os seus 217 mil se a empresa falir. Vamos dar um exemplo, você comprou Apple, Facebook. Seu dinheiro só sumiria se a empresa falisse. Então você quer ser sócio mesmo na empresa, você tá junto com os caras. Ou seja, você vai perder seu dinheiro se a empresa falir. Você acredita no Facebook. É como se você tivesse se tornado sócio aí da padaria do seu bairro.
Você colocou um dinheiro naquela padaria e você tá junto ali. Então, se a padaria falir, você perdeu seu investimento. É a mesma coisa, você é sócio da empresa. Então, porque você resolveu fazer uma operação de longo prazo, né? 1 ano, 2 anos na empresa, focando em ganhar participação de lucro. Então, você não está muito preocupado com a valorização. Você está preocupado, mas não muito. Ou seja, vamos supor que com esses 217 mil, você ganha aí, vou dar um exemplo aqui, R$1.000 por mês. Dando um exemplo, pessoal, R$1.000 por mês. Dando um exemplo aqui, beleza? R$1.000 por mês. Tem empresa que paga, que você faz e ganha esse valor mesmo. Então, R$217 mil investido aqui, ela tá pagando um exemplo aqui, dos R$1.000 por mês. Ou seja, se a empresa desvalorizar um pouco aqui, ó, seus 217 mil pode cair para 212 mil. Então, seu capital vai estar 212 mil, mas você não vendeu. Você ainda é sócio da empresa, você não vendeu nada. Você tem as ações aqui, só que nesse momento ela está desvalorizada. E a empresa foi lá naquele mês, teve lucro, pagou seus 1.000. Aí no mês seguinte, você está com 212 agora. Ó, suas ações estão valendo. Aí ela sobe. E as suas ações que valia 212 no mês passado, agora está valendo 234 mil. E você ganhou R$1.000. Aí no outro mês ela cai um pouquinho, volta para os 217. Então você está com as suas ações valendo o mesmo valor que você já pagou nela inicialmente. Você ganhou mais R$1.000. Então em 3 meses você ganhou R$3.000. E a ação valeu menos, valeu mais, valeu menos, valeu mais. Então tem gente que vai investindo visando essa participação de lucro. E essa participação de lucro ela vai aumentando conforme os anos. Por exemplo, se essa empresa que está 21, passar um tempo ela vale 50, provavelmente ela tendo mais lucro. Então esses 1.000 aqui que você ganhava com 217 mil, com os mesmos 217 mil que você investiu no começo, aqui você está ganhando 2.000. Por quê? Porque a empresa está pagando mais. E provavelmente seus 217 mil já está valendo lá 250 mil. Por quê? Porque a empresa valorizou, porque ela está ganhando mais dinheiro. E o investimento inicial foi ainda o mesmo. Então você está com o mesmo investimento de 217 mil aqui embaixo. Você ficou um tempo ganhando R$1.000 por mês. A empresa disparou, ganhou o mercado e tudo mais. Seus 217 mil já está 250 mil valendo. E você agora, em vez de ganhar 1.000, você começa a ganhar 2.000. Sem ter comprado mais nenhuma ação. E pode passar anos, você pode estar ganhando 3.000, por exemplo, se a empresa continuar crescendo. E assim por diante. Eu vou estar detalhando melhor isso, fazendo exemplos na prática. Então eu acho que, mesmo que você queira fazer day trade ou qualquer tipo de investimento, ações é um bom negócio. Você vai estar se tornando sócio de empresa. Eu dei exemplos aqui para vocês de controlar o risco, né, ou se tornar sócio mesmo da empresa. Então eu acredito que seja um bom caminho. As empresas internacionais, elas são mundiais. Então o risco acaba sendo menor do que, por exemplo, até numa empresa brasileira que tem um risco de falência ou de passar muitos anos em um desvalorizada, porque muitas empresas do Brasil não conseguem atingir o mundo. E no caso aqui você pode estar se tornando sócio, por exemplo, da Facebook ou da Amazon, né, da Apple. Então você tem ali da Netflix, por exemplo, a gente pode estar falando também da Netflix mais para frente. Então você tem um potencial muito maior e até uma certa estabilidade, né? Porque uma empresa como Facebook, como Amazon, como Apple não vai se depreciar assim tão bruscamente. E a chance de acontecer alguma coisa muito ruim ou de entrar uma empresa concorrente é menor, né? Tudo pode acontecer, mas eu acredito muito mais nas empresas internacionais, né, nesse momento, apesar que no Brasil tem muitas empresas boas também em crescimento. Mas o Brasil acaba sendo um país mais especulativo de curto prazo, né? A gente tem poucos investidores de longo prazo, porque as empresas não têm um nível internacional. Tranquilo, pessoal? Mas o Brasil está melhorando bastante. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam para me entender que vocês querem mais conteúdo desse. Compartilha e até o próximo vídeo. Valeu, galera!